E agora eu vou para Fernando Nakagawa ao meu lado. Já falamos aqui bastante das questões políticas, Naka. Vamos olhar então para a economia. A gente, ao acompanhar esse anúncio, queríamos responder pelo menos 3 questões. O tamanho desse rombo, por quanto tempo esse rombo duraria e o que abarcaria esse rombo. Nessa intenção, nessa minuta, a gente já consegue trazer algumas respostas. Isso agrada aos economistas? Agrada ao mercado que passou a quarta-feira tenso? Carol, acho que a gente consegue explicar ou analisar esse cenário em várias frentes. A primeira delas é que este valor de 175 bilhões plus, porque tem um mais aí, e é um mais que não deve ser desprezado, porque o texto também sugere uma nova frente de gastos fora do teto para investimentos públicos, e aí somando só essas 2 continhas dá quase 200 bilhões de reais, porque o texto cita a utilização de parte das receitas extraordinárias, o que não é recorrente na arrecadação de impostos, para aumentar o gasto público ou o investimento público e levar esse montante para perto de 1% do PIB. Então, se a gente junta 175 mais essa excepcionalidade para o investimento, chegamos a quase 200 bilhões de reais. Então, este é um número grosso, e aí talvez seja o bode que o Felipe menciona, talvez seja por aí, porque é um número grande, robusto, bem maior do que se falava no mercado financeiro entre os economistas. Mas aí quando a gente lê a justificativa que veio junto com a minuta, o documento foi obtido pela Thais Arbex, o texto é muito claro. Estima-se que seja necessário uma dotação orçamentária de até 175 bilhões para o programa de transferência de renda, sendo 70 bilhões adicionais ao previsto no orçamento encaminhado. Então, o texto mesmo, ele menciona o 175, mas quase como sendo um desejo ali, um sonho, é um grande símbolo. Número. A meta lá em cima, eu vou caminhar para lá, quanto mais perto eu chegar, melhor. Mas ele menciona, esse número de 70 bilhões está alinhado com o que o mercado financeiro calcula para pagar os R$600, os R$200 de diferença, mais os 150 por criança. Então, é interessante que, quando você olha ali, o primeiro impacto é de uma coisa pior em termos fiscais. Mas quando o detalhamento é possível, há detalhes ali que te trazem mais para perto da realidade. Seria aquela gordura para queimar que há pouco conversava com o Caio. Exatamente. Me parece estar aí a gordura. Agora, a gente preparou uma tela, Carol, que a gente mostra os 3 grandes pontos do estouro do teto, porque este texto prevê 3 estouros de teto aí. É o Bolsa Família, com esses 175 citados, de até 175 sem prazo, a permissão para uso de receitas extras para investimento e, terminando, o terceiro furo do teto, são receitas próprias, especialmente de fundos ambientais, que têm origem em doação e que hoje estão submetidos ao teto. Então, se uma universidade consegue ali a doação de um laboratório, recursos para um laboratório, essa universidade não pode gastar porque está dentro do teto. Então, o texto traz essas 3 possibilidades de rompimento do teto. Agora, a grande questão, Naka, havia uma grande expectativa. Se com essa sinalização do governo eleito viria algum tipo de sinalização também de uma nova ancoragem fiscal. Não veio nesse momento. Não veio. Veio 0 de contrapartida, 0 de possibilidade de agenda de reformas, por exemplo. E essa é uma discussão que o mercado vai cobrar, que deve acontecer até o fim do ano, por exemplo? Definitivamente. É uma discussão muito cara ao mercado financeiro. E o mercado financeiro espera que haja essa discussão, porque até agora a gente está falando só em um verbo, gastar. A gente não está falando na possibilidade de ajuste, de reformar, de cortes. Não. Então, este é um tema que precisa ser colocado na mesa. Fernando Nakagawa, obrigada, Naka. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.